Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso conteúdo, a gente chega ao século XIX com Nietzsche, que é um filósofo alemão, e ele é considerado um dos filósofos da suspeita. Quem criou esse termo foi um francês chamado Paul Ricoeur, e ele diz que existem três filósofos da suspeita, que são assim os filósofos que marcam a transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. A gente sabe que a filosofia moderna foi herdeira da Revolução Científica. E a Revolução Científica tinha aquele projeto de unificar o mundo, unificar toda a realidade sob uma explicação racional, uma visão racional do mundo. Já na filosofia contemporânea, a gente vai ver que existe uma nova tendência, uma tendência de um apelo a instâncias subrracionais. Esse projeto racionalista da filosofia moderna, ele sofre um abalo. Quem são os três filósofos da suspeita? Marx, que nós já estudamos, Nietzsche e Freud. Marx porque ele diz que a razão não é independente. Ele diz que a força que realmente move a história é a economia. E a consciência é sempre subordinada às condições econômicas, à configuração econômica. É o tal do materialismo histórico. Nietzsche vai fazer um apelo aos instintos, também instâncias subrracionais, e vai criticar o chamado espírito apolíneo. Vou explicar isso melhor na aula de hoje. E Freud com a descoberta do inconsciente. Às vezes nós achamos que nós somos governados pelo nosso consciente, pelo nosso lado racional, mas na verdade o nosso inconsciente guia grande parte das nossas ações. É a grande descoberta de Freud. Mas hoje vamos falar especificamente sobre Nietzsche, né? Uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês é o seguinte: Nietzsche é um filósofo bastante contestador, é um filósofo bastante revolucionário, é alguém que produz uma filosofia radicalmente anticristã, que contradiz muito os fundamentos católicos da nossa escola. Então eu estou aqui só explicando a filosofia do Nietzsche, mas de maneira nenhuma vocês devem entender essa aula com uma adesão minha às ideias aqui expostas, né? Eu estou simplesmente fazendo papel de professor e expondo a vocês as ideias desse filósofo. O Nietzsche, um primeiro livro interessante, O Nascimento da Tragédia, ele diz o seguinte, que nós, seres humanos, nós temos duas dimensões. E aí essas duas dimensões ele simboliza com dois deuses gregos, o deus Apolo e o deus Dionísio. Apolo é o deus da luz, é o deus da razão, o deus do equilíbrio, da perfeição, da harmonia, da beleza. E Dionísio é o deus do vinho, é o deus da embriaguez, da festa, é o deus dos prazeres. Enfim, Dionísio representa essa dimensão mais passional da nossa humanidade. E Apolo, a dimensão mais racionalista. Então, a gente tem o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. E ele diz que o homem grego antigo, o homem da aristocracia grega, ele tinha esse ideal dionisíaco muito aflorado. Mas a partir de Sócrates, de Platão e dos chamados filósofos moralistas, esse lado dionisíaco foi sufocado em detrimento do lado apolíneo. Por que isso? Vocês vão se lembrar que Sócrates foi um cara que morreu por suas ideias. E Nietzsche considera isso uma grave infidelidade a essa vida, né? Porque não existem ideias absolutas. Sócrates falava da questão da alma, da imortalidade da alma. Nietzsche dizia que a gente só tem essa vida e a gente não pode ser infiel a essa vida. Sócrates foi mestre de Platão e Platão cria aquela dicotomia que vocês já estudaram entre o mundo suprassensível, que é o mundo das ideias, o mundo espiritual, e o mundo visível, o mundo tangível, o mundo sensível, que é esse mundo aqui da matéria. E Platão tem uma visão negativa da matéria, o corpo é o cárcere da alma, e ele diz que esse tipo de visão, quando acabou sendo absorvida pelo pensamento grego, afastou do homem o espírito dionisíaco e prendeu o homem, atrofiou o espírito humano no espírito apolíneo. Ou seja, essa tentativa nossa
de cristalizar todas as coisas em leis, regras, interpretações, normas, essa tentativa de olhar o mundo sempre de modo ordenado, racional e esquecendo das nossas paixões, esquecendo das nossas pulsões criativas, porque Nietzsche identifica esse lado dionisíaco, passional, carnal, como também o nosso lado mais criativo. Então ele diz que o espírito humano acabou sendo atrofiado por causa disso, dessa ênfase no lado apolíneo da vida e o esquecimento do lado dionisíaco. Uma outra coisa que o Nietzsche critica é o cristianismo. Ele diz que ele conhece a sina dele, que o nome dele vai estar ligado a uma revolta, a uma grande crise de consciência, uma grande colisão de consciência como jamais houve na Terra. Ele não é um homem, ele é uma dinamite, ele desconstrói como ninguém jamais ousou desconstruir, porque ele desconstrói tudo aquilo que antes era santificado, era sagrado, era querido. E Nietzsche ataca Deus, Nietzsche ataca a religião cristã, que moldou a consciência, a moralidade do Ocidente, né? Ele diz, lá na Genealogia da Moral, que o cristianismo é uma religião dos fracos. O cristianismo tem uma moral de escravos, uma moral de rebanho. Por quê? Porque, segundo a interpretação dele do cristianismo, o cristianismo surgiu ali nas periferias do Império Romano, um povo esquecido, e quem representava o lado nobre, o lado aristocrático, quem representava o ideal de força era o Império Romano, mas o cristianismo acabou se sobrepondo ao Império Romano. E o cristianismo, segundo Nietzsche, é o elogio da fraqueza, é o elogio do sacrifício, é o elogio da renúncia a essa vida, por causa de uma vida futura que não virá. O cristianismo significa priorizar o espiritual sobre o carnal, priorizar a vida eterna sobre essa vida terrena, sendo que essa vida eterna não existe. Então ele diz que o cristianismo ele acaba criando uma moral de escravos, porque ele cria um conceito de pecado que faz você evitar os prazeres dessa vida, isso tudo em função de uma vida que não existe. Então você renuncia à única vida que existe, que é essa vida aqui terrena, material, para poder abraçar uma vida que não existe, que é a vida eterna que você espera obter junto de Deus. Então o cristianismo acaba atrofiando as potências humanas. Ele diz assim que existem basicamente dois tipos de homens, né? Os homens fortes e os homens fracos. Esses homens fortes, eles só têm vontade de poder. Eles não querem ter razão, eles só querem desfrutar da vida. Eles têm assim uma força, uma nobreza natural, e isso é muito natural neles, mas aí tem aqueles ressentidos, que são os fracos, que não possuem aquilo que esses fortes possuem. Então os fracos eles querem possuir essas coisas, mas como eles não possuem, então eles inventam uma forma para que sejam melhores, de alguma maneira, em alguma coisa, sejam melhores do que aqueles que são considerados os fortes. Então é assim, bom, eu queria muito ser rico, mas já que eu não posso ser rico, já que eu não consigo ser rico, então pelo menos eu invento o ideal da humildade. Porque aquele sujeito pode ser muito rico, pode ser muito poderoso, mas ele não é humilde como eu sou. Nisso, pelo menos, eu sou superior a ele. Então, para Nietzsche, os valores morais eles acabam sendo construídos com base no ressentimento dos homens fracos contra os homens fortes. E esses valores morais, quando impostos em larga escala, eles acabam atrofiando os ideais aristocráticos, eles acabam atrofiando os ideais de nobreza, eles acabam impedindo os homens nobres, os homens fortes, de exercerem a sua nobreza e a sua fortaleza. Então ele acaba castrando as potências que o homem tem, que são as suas potências mais criativas. É isso que o Nietzsche diz. Então ele faz uma crítica a essa moralidade ocidental, né? Essa moralidade ocidental que condena o orgulho, que condena a força, que condena a nobreza e faz uma apologia da fraqueza, faz uma apologia da humildade, faz uma apologia do sacrifício. Isso para Nietzsche é profundamente deletério, é algo assim que acaba anulando o homem. Essa é a crítica dele. Ele tem um livro muito famoso chamado Gaia Ciência, em que ele proclama a morte de Deus. Deus morreu, nós matamos.
O que ele diz é que no Ocidente já não há mais espaço para religião, no fundo. As pessoas já vivem como se Deus não existisse, um processo de séculos, mas elas ainda estão apegadas a essa ideia de Deus, porque essa ideia de Deus ela acaba sendo confortável para a gente, né? Porque a gente acha que quem guia a história não é o ser humano, quem guia a história é um outro, é Deus. E a gente não assume a responsabilidade que nós temos como seres humanos, porque nós somos os verdadeiros artífices da história. Mas isso é uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros e a gente prefere então ficar acreditando no mito de que existe um Deus governando o mundo, mas no fundo, a consciência do homem ocidental já excluiu Deus. Ela ainda tem Deus como uma muleta, né? Como um sujeito que leva um paraquedas na mochila, mas que não quer usar o paraquedas, né? Mas ele está ali só por segurança. Então é isso, Deus acabou sendo assim, deixado nessa função. E nós não temos a coragem de sepultar de uma vez por todas esse mundo antigo, é o que o Nietzsche fala, porque a gente ainda tem esse medo da responsabilidade, de assumir as rédeas, de assumir a responsabilidade sobre o nosso destino, sobre a nossa própria vida. Então, no fundo, Nietzsche entende Deus como inimigo da liberdade humana. Quando você pega aquele livro dele importante, Assim Falava Zaratustra, ele tem uma frase ali que eu acho que é uma chave de leitura muito interessante para a gente entender o pensamento de Nietzsche como um todo. Ele diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deles? Portanto, os deuses não existem. Então, no fundo, para ele, Deus é um inimigo da autonomia do homem. Deus é um inimigo da liberdade do homem. Deus acaba anulando as potências humanas. Então Deus precisa ser destronado, né? Por isso ele proclama a morte de Deus, né? Deus morreu, nós os matamos, somos os piores assassinos da história, e agora o que nós vamos fazer com tanta liberdade? Nós não estávamos acostumados a viver dessa forma, a viver totalmente livres, né? Estávamos habituados a uma servidão, uma postura servil em relação a Deus, mas agora nós reconhecemos que nós somos livres, e o que nós vamos fazer a partir disso? Então a partir justamente dessas ideias que o Nietzsche formula o conceito de super-homem, né? O que é o super-homem? É o homem que emerge como síntese desse processo, porque agora ele já não está mais no mundo metafísico, ele perdeu aquela tara pela verdade, de achar que todas as coisas precisam ter um sentido absoluto, ele aceita o nada em que ele está, né? O niilismo. Niilismo vem do latim nihil, significa nada. Então é esse mundo que já é caracterizado por uma ausência de verdades eternas, e o homem agora é o artífice da sua própria existência, ele que constrói seu próprio destino. Então esse é o super-homem, é aquele homem que não tem medo de ser orgulhoso, que não tem vergonha do seu próprio poder, não tem vergonha da sua própria força, da sua própria nobreza, e não tem medo de assumir o papel de protagonista da sua história. É esse o super-homem de Nietzsche. E assim ele vai desenvolvendo a sua filosofia. Vocês podem ver que toda a filosofia de Nietzsche é um libelo anticristão e também contra a filosofia grega, contra a tradição racionalista do Ocidente, porque ele acha que, no fundo, nós acabamos ignorando, por causa dessa tradição racionalista, por causa dessa ideia de um sentido oniabrangente para o mundo, a gente acabou ignorando uma dimensão muito importante da realidade, que é a dimensão dionisíaca. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Na aula que vem a gente faz uma revisão, eu vou deixar alguns exercícios para vocês aí. E se tiver qualquer dúvida a gente tira na próxima aula, na semana seguinte. Valeu, galera? Grande abraço.